Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Para quem não tiver esse moço ligado, desliga, por favor, ou deixa em vibracall. O assunto hoje é da gente com a gente mesmo, não da gente com o mundo. Se você quiser falar com o mundo, fala com o celular. Se quiser falar com você, deixa o celular de lado. Ele não vai ajudar. Porque a gente tem que ter um tempo conosco mesmo. Não é o tempo e você, é o tempo com você. Quanto tempo você passa com você? Quanto tempo você toma, quanto tempo você usa para estar com você? É o que o Valdo disse no começo. Eu também fiz curso de mergulho e fiz um curso chamado CIMAS, que era a Federação Francesa. E eles passam uma semana inteira explicando para vocês, para a gente, sobre doenças. Ou seja, parece que o curso não quer que você mergulhe, porque ele já começa falando de doença. Existe doença de compressão, quando você está indo. Existe doença de permanência, existe doença de descompressão. Dá para fazer uma analogia com a nossa vida e os nossos problemas? Será que quando a gente está lá no problema, a gente não está sendo comprimido? E para sair desta compressão, você não tem que fazer uma descompressão, como o Valdo acabou de falar? Isso é um tempo com você. Isso nada mais é do que um tempo com você, porque ninguém vai fazer isso para você. Na verdade, se alguém chegar e começar a conversar com você, tirou você do seu tempo. Quantos de nós conseguem enxergar dessa forma o tempo? Ou melhor, o que a pessoa está fazendo lá, nessa foto? Acertando o relógio, acertando o tempo, né? Será que a gente acerta o tempo? Será que se você mudar agora para 6 horas da tarde, você ainda tem 1 hora para chegar aqui? Não, né? Mas nós temos a impressão ilusória de que a gente acerta o tempo. O tempo externo. O tempo externo a gente não acerta. A gente acerta o tempo interno. E para isso a gente tem que tomar um tempo para descomprimir, para entender o que está acontecendo dentro da gente. Tempo é definido como momento ou ocasião para que as coisas se realizem. Momento ou ocasião para que as coisas se realizem. Está sempre relacionado à duração dos fatos. Santo Agostinho dizia o seguinte: o tempo não é infinito e que Deus criou o tempo. Segundo ele, o tempo também existe somente na nossa mente, na nossa cabeça. Ele tem um significado psicológico para a gente. Então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que horas são agora? Que hora é agora? 7h25. Não. Que horas são agora? Que tempo é agora? Que tempo que nós estamos? Que horas são? O tempo é o presente e a hora é agora. O tempo de fazer as coisas é agora. Não é 1 minuto atrás e não vai ser daqui a 1 minuto. O futuro é 1 minuto daqui. O futuro é o próximo minuto. O passado é o minuto que passou. E a nossa cabeça o tempo todo está jogando com isso. Ela está usando o passado para nortear o presente, para determinar o futuro. Só que ela dá um skip, ela pula o presente. Então a gente deixa de ganhar um presente, que é o tempo com a gente. Faz sentido? Seu tempo é agora. Esse bate-papo que a gente vai ter veio de uma leitura do Evangelho que eu faço com a minha esposa. Nós já estamos na mais da metade do livro, do Evangelho por Emmanuel, segundo João. Ele fala exatamente isso. Ele fala sobre uma passagem de Jesus que ele fala o seguinte: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Como ele falava sempre com metáforas, o que ele estava falando? Primeiro ele estava predizendo que ele ia ser crucificado. Por mais um pouco de tempo, vocês vão andar com a luz. Aproveitem enquanto vocês têm a luz. Quando é que eles têm a luz? Agora, nesse momento.
Porque daqui a pouco não vai ter. Aproveite enquanto você pode ajudar o seu amigo. Aproveite enquanto você pode fazer uma coisa boa. Aproveite enquanto o momento se apresenta para que você possa trabalhar o momento. Porque quando a gente fala, amanhã eu faço, como diz o bom querido amigo do Nordeste, ele fala uma boa palavra, danou-se. E é verdade, gente. Danou-se. Você não vai fazer. Você vai procrastinar. E você não vai procrastinar porque você é uma má pessoa. Você vai procrastinar porque deixar de fazer uma coisa que já passou é mais difícil do que fazer quando ela estava acontecendo. E como ela fica mais difícil, ela fica penosa de fazer. E como o nosso cérebro gosta de coisas fáceis, ele vai deixar de fazer aquilo que ficou difícil. E a gente precisa aproveitar o momento. Para aproveitar o momento, para enxergar o momento, a gente tem que estar presente. Eu confesso que eu fiquei me forçando para não fazer imagens, porque quando o palestrante, a pessoa que apresenta, foi o Valdo hoje, que abriu, fala, eu tenho a mania de ficar pegando pistas para saber como é que eu vou começar. Porque eu nunca... Para mim é sempre no que ele vai falar. Só que quando eu pego a pista, eu já começo a criar a minha fala. E eu fiquei me policiando para não fazer isso hoje. Exatamente porque eu estou falando no momento presente. Como é que eu vou sair fora do momento presente? Se eu estou no momento presente, eu tenho que ouvir o que ele está falando. E, gente, foi muito gostoso. Eu, sinceramente, ia subir aqui e falar, pode, né? Vamos tomar passe, porque já foi, a palestra já foi. Tudo que precisava foi nessa oração. Foi muito boa, foi muito gostosa, de energia. Vocês que sentaram aqui e se acalmaram, ajudaram muito a essa energia acontecer. Por quê? Porque vocês usaram o momento presente para liberar energia. E, como a gente fala, essas cadeiras que vocês estão sentadas são preparadas desde as primeiras horas da manhã. Sabe para quem? Para vocês. Acredite ou não, o plano espiritual sabia exatamente onde você ia sentar. E a partir do momento onde você descansa, relaxa, se entrega, descomprime, o seu tratamento começa. Mas como assim, não é no passe? Não. O passe é um complemento. O tratamento começa quando você senta aqui e sossega. E para aquele turbilhão de pensamentos que vem do lado de fora e deixa você se acalmar e deixa descomprimir. E aí você dá passagem energética para que os bons espíritos se comuniquem com você. Gente, eu quero ouvir uma rádio do Japão. Eu vou pedir para você, meu amigo. Sintoniza para mim uma rádio... Põe para mim uma rádio do Japão. O que você vai me perguntar? Eu vou perguntar? É. Qual é? Eu vou perguntar uma rádio do Japão. Não, você tem uma rádio na mão. Você tem um dial na mão. O que você vai me perguntar? Qual estação você quer ouvir? Qual a sintonia? Sim. Qual a frequência? Qual a sintonia? Como é que os espíritos se comunicam conosco? Por frequência, por sintonia. Se você tem uma frequência agitada, que tipo de espírito vai se comunicar com você? Se você se acalma, que tipo de espírito vai se comunicar com você? Tadá! Parece... Que você usou como exemplo e não sentei aqui à toa, então eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. Por favor. Eu acho que eu nunca vivi um momento tão turbulento como eu vivi nos últimos meses, principalmente no último. Parece que quando você demonstra o quanto você está agitado, para usar outra palavra, parece que as pessoas te dão um pouco mais sossego, mas você se sente muito mal com aquilo. Mas quando você tenta transmitir a calma, parece que a coisa aumenta, parece que vem mais gente para te deixar mais irritado. Quando você pede, Pai, me dá paciência, infelizmente ainda não inventaram um produto no Japão, onde quer que seja que a tecnologia é super avançada, que vão mandar para você uma cápsula ou um pozinho que você mistura na água e vira o Buda em 3 minutos depois de tomar. Quando você pede paciência para o Pai, ele vai te mandar teste. Porque a única forma de você desenvolver a sua paciência é ser testado. Mas o interessante disso é que após você ser testado, esse teste e passar no teste, esse teste não volta mais.
Você não passou, esse teste vai voltar. E como o professor é muito inteligente, ele não vai pôr o mesmo enunciado na pergunta. Ele vai te apresentar de outra forma. Caminhe com a luz, enquanto a luz está perto de você. Porque quando a luz se vai, fica mais difícil. Na escuridão fica mais difícil. O hispano tem um ditado que fala o seguinte: aquele que não sabe para onde vai, já chegou. Muitas vezes nós não sabemos para onde nós vamos. Então, qualquer lugar basta. Qualquer lugar é lugar. Caminhe com a luz para saber para onde você vai. Caminhe com você enquanto você está confiante para saber onde você vai. Agora, é lógico, quem tem casa aqui, e aqui em Orlando, aqui na Flórida, as nossas amigas vespas, marimbondos e abelhas menos, mas vespas e marimbondos adoram, né? Pegar um cantinho e fazer uma casa. Vai lá de mão vazia e dá um cutucãozinho para ver o que acontece. São os nossos amigos espirituais. Quando eles veem que a casa deles está caindo, eles vão primeiro atacar. Então, muitas vezes, é uma confirmação de que você está fazendo a coisa do jeito certo. Quem sou eu para dizer o que pode estar acontecendo com você? Mas você consegue ver padrões em cima disso. De novo, quanto mais você procurar a luz, menos escuro vem em volta. Não tem jeito. Não tem como chegar escuro quando você se alimenta de luz. É difícil? Pode ser que seja, mas não é impossível. E é isso que a gente vem buscar quando a gente vem no Centro Espírita. Conversar sobre maneiras, ferramentas que a gente tem para que a gente possa realmente buscar a luz, que a gente possa realmente não dar sintonia para ser intuído por espíritos menos felizes. Espero ter respondido. Por que a gente precisa caminhar com a luz? Por que a gente precisa aproveitar o momento? E para que a gente aproveita o momento? Para iniciar experiências que nos melhorem ou nos reajustem. Usa o teu momento, usa a tua luz, usa tua hora para iniciar experiências que te melhorem, né? Ou que te coloquem de volta no caminho. Ninguém disse que a gente não pode sair do caminho, mas conforme a gente sai do caminho, a gente retorna, né? Para buscar leituras que nos iluminem no caminho, para escrever uma mensagem ao coração de um amigo que aguarda a nossa palavra de conforto para tomar uma decisão. Eu faço parte de um grupo, de um treinamento chamado Mastermind já há 2 anos. Eu sou um dos facilitadores desse treinamento. Uma das coisas mais lindas é quando a gente pede para as pessoas fazerem uma carta para a pessoa que gostam e mandarem. E quando essas pessoas mostram o retorno dessas cartas, quando as pessoas queridas deles recebem, da pessoa se emocionar com uma carta, porque uma carta hoje em dia já não existe, né? É muito mais fácil mandar um WhatsApp. É muito mais fácil mandar um e-mail. Mas uma carta, você teve um tempo, um cuidado de ir com a sua caligrafia. Você não digitou e pôs corretor do Word para ver se você estava escrevendo certo ou errado. Não importa a gramática. Importa o que vai do coração que você bota na carta. E a pessoa abrir a carta e ler. Então, quem será que está esperando a carta da gente? Quem será que está esperando a palavra da gente para ser reconfortado, para sair de uma situação? Às vezes a situação não foi criada pela gente, mas nós não podemos, a gente pode solucionar? Por que não? Por que não ser a luz dos outros de vez em quando? Quando a gente precisa de tanta luz, por que não dar a luz um pouco? Para promover um encontro que valorize as nossas esperanças, para estender a mão aos adversários e orar por eles, se a reaproximação não for possível. Muitas vezes é muito difícil a gente amar ao próximo e principalmente ao inimigo, porque amar o amigo é muito fácil. Mas muitas vezes o inimigo não é inimigo, depende do teu ponto de vista, depende de como é que você olha para a pessoa. Se a pessoa é uma pessoa amarga, se a pessoa é uma pessoa que só vê as coisas negativas do mundo, se a pessoa é uma pessoa que se alimenta de falar mal dos outros, ela é uma pessoa sã? Ela é saudável? Saúde, gente, não é só física. Saúde é mental. Comece a enxergar esta pessoa como uma pessoa doente e você vai ver que o teu ódio pelo inimigo diminui sensivelmente.
Ele não é mais um inimigo, ele é uma pessoa doente. Uma pessoa doente precisa de cuidado. Se o teu cuidado for uma oração ajuda muito. Nós temos aqui o grupo de orações do centro e nós vemos quão bem esse grupo de oração faz para as pessoas que pedem oração aqui. Não achem que a sua oração não vai ser descartada. Pelo contrário, façam o máximo que vocês puderem para estar presente. Quando você faz uma oração, você tem que estar presente. Tua cabeça não pode estar em outro lugar. Você está presente pedindo por uma pessoa. Nós temos, e dentro desse grupo, muitas vezes, quando a gente responde, eu quero crer, porque eu não fazia. E comecei a fazer. Se eu for colocar a mãozinha, né, que nós usamos como amém, mas na verdade é o high five, eu paro para fazer uma oração. Se eu não tiver tempo de fazer oração, eu não coloco mais a mãozinha, porque eu me sinto impostor. Quer dizer, então, que eu só dei satisfação para o mundo. Eu não fiz a minha parte. Então, se eu ponho uma mãozinha hoje no grupo de orações, eu estou fazendo uma oração para essa pessoa. Gente, oração não precisa ser de 3 horas. Oração é uma coisa curta e do coração. E quanto mais sensível ela for, mais ela sobe. Parece que entre o passado e o futuro, acabamos perdendo o que é mais importante, o presente. A maioria de nós vive em modo de piloto automático, entre ontem e amanhã. Entre o que está pendente e o que a gente deve fazer. Quantas feridas se transformaram em crimes porque a gente não deu um momento de amor para pensar nelas? Quantos pequenos ressentimentos se transformam em separações, mas não é separação só nessa vida, seculares. Espíritos que não querem se ver por séculos e séculos. Por quê? Porque não tiveram tempo para conversar por meia hora, enquanto estavam encarnados, enquanto a luz estava no caminho deles, enquanto um estava do lado do outro. Quantas oportunidades a gente pode ter e quantas oportunidades a gente pode perder ou deixar de ter por causa disso? E aí nós pegamos a literatura espírita e nós lemos passagens que parecem realmente ficção. Porque você vê uma trama tão grande acontecendo, mas espera aí, a ficção vem da realidade, né? As pessoas que escrevem novelas se baseiam em coisas que ouviram, em histórias. As histórias são reais. E por que tanta inimizade? Por que tanto ódio? Porque não usaram o tempo que tinham para resolver da forma certa. O nosso tempo é precioso e o nosso tempo é sempre o agora. Nosso tempo é sempre o que está acontecendo neste minuto, neste segundo. O que vai acontecer depois, você não sabe. O que aconteceu antes já passou. Não tem jeito. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Não existe nada fora do hoje. E se? E se eu fizer isso e me der mal? E se eu perguntar para a pessoa e ela falar não? E se eu for falar com aquela pessoa que me odeia, ela dizer que ela me odeia mesmo, como é que eu vou ficar? Eu tenho uma nova proposição para vocês. Toda vez que você pensar em si, pensa no seguinte: e se as vacas voassem? A gente tomava banho de leite. Toda vez que vier um em si, pode ser, eu prefiro leite. Mas pode ser, manure happens all the time. Pode ser, depende da tua vibração. Então, assim, e se a gente puder... Mas, de qualquer forma, o objetivo é tirar você de uma situação onde você está estressado com o e se, e você começa a dar risada. E como os espíritos se comunicam com você através da sua vibração, se você der risada, não tem jeito de espírito infeliz se comunicar com você. Portanto, a sua decisão do e se vai ser muito mais simples de tomar. A sua decisão vai ser tomada num outro nível vibracional, mesmo que seja opção B. Independente do que você pense, pense numa coisa divertida, para que você não fique
nesse caldeirão de pensamentos que não te leva para frente, que te fica remoendo o e se. Tudo muda com o tempo. Quem era esse cara? Alice no País das Maravilhas. Quem era? O que o Coelho Branco falava? Ele estava sempre atrasado, né? Ele estava sempre atrasado e se não chegasse na hora, o que acontecia com ele? A rainha de copas fazia o quê? Cortava a cabeça. Se você estiver atrasado para o emprego, vão cortar sua cabeça. Se você estiver atrasado para encontrar sua esposa, coitado. Se você estiver atrasado, você tem a impressão de que você está no País das Maravilhas, onde tudo acontece meio atrapalhadamente. Porque você já está atrapalhado. Você já está atrapalhado com o tempo. Minha primeira palestra neste centro, o centro estava do outro lado ainda, mas nesse complexo. Eu já tinha vindo para cá, sei lá, umas 200 vezes. Eu venho pela 408, entro na I-4. Eu consegui entrar para a I-4 East. Eu cheguei e a Lívia já estava fazendo a palestra. Mas eu continuo aqui dando palestra, quer dizer que eu, no mínimo, sou teimoso. Né? Eu não entrei no País das Maravilhas e minha cabeça foi cortada. Acontece. Você se acalma, você se equilibra e você vai para frente. Porque senão, você entra no País das Maravilhas e aí a maravilha toma uma outra. Espíritos te deixam maravilhado, muitas vezes são espíritos obsessores. Mas o que eles criam na tua cabeça é uma sensação de poder, é uma sensação de que você é o máximo, uma sensação de que você está certo e só você está certo. Mas ele está te deixando maravilhado com uma coisa que não existe. O País das Maravilhas. Em instantes o mundo se move e micróbios proliferam. Preste mais atenção no tempo chamado hoje. Conte suas bênçãos, pois ninguém te impede que você dê tempo para consolo e tranquilidade. Quantos de nós acham que quando a gente não está fazendo nada, a gente começa a ficar meio preocupado, se sentindo culpado? E aí o que acontece? Você nem aproveita o tempo que você não está fazendo nada e nem faz alguma coisa. E aí você vai usar mais tempo para fazer nada. Mas aí você vai fazer menos coisa. Então vamos usar o conceito do italiano dolce far niente, o doce não fazer nada, e aproveitar o fazer nada. Se você não está com vontade de fazer nada hoje, tire o seu dia para não fazer nada. E faça nada, mas assim, com classe, com categoria. Seja o campeão de não fazer nada. Porque hoje você vai descansar. Se você começar a prestar atenção em casa, quem tem casa aqui sabe, quando eu comprei minha casa, ainda estou pagando, lógico, mas quando eu assinei os papéis da minha casa, um amigo meu falou, parabéns, você ganhou mais um filho. Porque ela nunca vai deixar de te dar trabalho. Ela nunca vai deixar de te chamar atenção, de ter preocupações e atenção com ela. Então, se você ficar fazendo nada dentro de casa, a sua chance é que você faça muita coisa. Porque você começa a prestar atenção aqui, ali, daqui a pouco você está lá em cima. Se for o Gil, então, coitado, né? Esse cara ele não tem um minuto de parar. Mas um dia você para, Gil. Na frente do teu baixo, você para fazer uma música. Vai estar fazendo nada gostoso. Exatamente. É isso mesmo, a gente passa muito tempo perdendo tempo. Mas, na verdade, se a gente faz tempo para perder, não tem sentido. Faz o tempo para que você aproveite da forma que você achar que você deva. E não se sinta culpado, porque amanhã você está renovado com o tempo que você usou. Vivemos em nossa mente reféns das nossas preocupações e expectativas. Isso nos incomoda porque dependemos dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são como se fossem ordens que nós damos para o nosso corpo. Portanto, sentimos que estamos sozinhos quando tropeçamos na realidade da nossa existência. O segredo para realmente começar a viver está nas palavras
simples do Dr. Augusto Cury. Saia do palco da sua mente e comece a interpretar o papel que você nasceu para interpretar. Pare de ser plateia e comece a ser o sujeito que você é. O que o Dr. Augusto Cury está falando aqui? Para de enterrar o seu talento na terra, com medo de que porque é um só talento você não consiga multiplicar. Já que o Fernando conseguiu ganhar 3 talentos, e ele agora consegue com 3 talentos multiplicar por 5, eu só tenho 1. Se eu perder, eu não vou conseguir. Gente, se você não usar seu talento, ninguém vai saber. O mundo não vai saber quão talentosa você é. Se você não usar seu talento, o mundo pode estar perdendo uma coisa incrível. Se o senhor não usar o seu talento, como é que as pessoas vão saber quem você é e o que você pode fazer? André, se você potencializar o seu talento, meu amigo, não tem espaço, né, que possa te segurar. A gente tem que saber que não importa se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 talentos. O importante é usar. Ação é o nome. Visão sem ação é igual a alucinação. Tá cheio de alucinado no mundo, gente. Tá cheio de alucinado no mundo. Cheio. O problema é que eles não sabem. Porque a Matrix gosta desse tipo de alucinação. Ela é controlável. Atitude, não aptidão, vai determinar o tamanho do teu voo. Vamos ter atitude. Ah, mas eu sou muito... Já passou muito tempo na minha vida. So what? Já não foi falado que a gente não pode voltar e refazer o passado, mas a gente pode começar hoje e fazer um futuro muito melhor? O que são os trabalhadores da última hora, se não nós que estamos aqui sentados, tentando nos melhorar para poder melhorar o próximo? E se nós não estamos fazendo isso agora, nós estamos fazendo tempo para perder tempo. Então a gente tem que mudar. A gente tem que pensar que agora é a hora de fazer. E não daqui a pouco. Agora é a hora de usar o talento que a gente tem. E não daqui a pouco. Aproveite o dia de hoje para fazer algo melhor. Melhor do quê? Melhor do que você fez ontem. Qual é o lema do Alcoólatras Anônimos? Só hoje eu não vou beber. Só hoje eu vou prestar atenção. Só hoje eu vou ligar. Só hoje eu vou procurar motivos para ajudar. Acorda e fala isso para você. Todo dia. E vê o seu mundo mudar. E aí não é Peter não, se chama Tony Robbins, é só o papa da PNL e o papa do coaching no mundo. Mude seu foco e veja seu mundo mudar. A gente tem que viver o presente de uma forma... Porque a palavra presente é a coisa mais linda do mundo, né? O significado dela é exatamente o que a gente pode fazer. O nosso presente pode ser uma dor ou pode ser um presente, mesmo que esteja doendo. Se você entender que a tua dor tem um sentido. Desenvolver a paciência em você ou você entender, what's there for me? O que eu ganho com isso? Onde é que está essa lição? Às vezes a lição é dura, mas existe uma lição por trás. Nossa mente vê o tempo como um processo linear e contínuo. Qualquer segundo antes do momento presente já passou. Qualquer segundo depois já é futuro. Portanto, o que eu falei há 5 segundos atrás já é passado. E o que eu estou pensando já é futuro. Olha que louco. E onde é que a gente fica nisso? Num bambolê. Né? A gente fica em cabo de guerra, tentando puxar um lado. Não, eu quero vir para cá. Não, vai para lá. Não, fica no meio. Equilibra as forças. Entende o que você pode fazer com esta informação e faz. Em nossa sociedade atual, a incapacidade de viver no presente começou a ter graves consequências em nossas vidas. O que vocês podem pensar em termos de problemas que podem ter advindo com isso? Ansiedade, que mais? Pressão, estresse, depressão. Depressão numa potencialidade grande pode levar à desencarnação.
Por quê? Por que a gente quer ser tanto, quer ter tanto, e a gente não sabe exatamente o que a gente é e nem o que a gente quer ser? A gente sabe o que a gente quer ser em termos de sociedade. Eu quero ser um diretor. E quando você chega a ser um diretor, o que acontece? Aí você continua olhando só o ruim, o lado, porque você já se acostumou a observar as coisas negativas em todas as funções de trabalho. Tem uma história que diz o seguinte: o empresário estava numa praia do Nordeste olhando um pescador, e todo peixe que ele pegava uma panela, media o peixe com a panela. Se o peixe fosse maior, ele jogava fora. Se o peixe coubesse na panela, ele põe no saco. Aí, lógico que ele não aguentou, foi conversar com o pescador. Mas por que o senhor joga fora o peixe grande? Porque ele não cabe na minha panela, não vou poder assar ele. Mas por que o senhor não compra uma panela maior? Para quê? Esse peixe aqui é o que me sustenta. Um peixe desse eu como, faço minha refeição. Não, mas se o senhor tiver sobra, o senhor pode vender. Para quê? Para comprar mais vara. Para quê? Para pegar mais peixe. Para quê? Para depois ter uma empresa de pesca. Para quê? Para o senhor poder ter mais dinheiro e fazer mais, comprar mais vara. Mas para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para o senhor poder sentar aqui na praia, que nem eu, tomar uma caipirinha na frente da praia, ouvindo o mar. Mas o pescador olha para ele e fala: mas eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Para que eu vou fazer tudo isso para chegar aqui onde você... Não estou entendendo. Conta para mim, o que o senhor ganhou com isso? O senhor ganhou muito dinheiro e está tomando uma caipirinha? Talvez eu não tenha dinheiro para comprar essa caipirinha aqui, mas eu posso trazer de casa. Ou eu não gosto nem de álcool. Eu vou tomar meu suquinho. Para quê? A gente não pergunta isso. A gente só vê os cargos, a gente só vê a definição de eu quero eu quero ser bacana, eu quero ser importante. Então, na verdade, você não quer ser, você quer ter. Ter um cargo bacana, um cargo importante, onde as pessoas achem que você é a última Coca-Cola do deserto. Detalhe, nem Coca-Cola tem no deserto. Então, se você achar água dentro de um oásis, você já está na boa, já está bem. Ninguém precisa ser mais do que é, mas precisa se encontrar para saber o que é. Vamos parar de sermos seres humanos, como diz o Dr. Alírio Cerqueira Filho, e vamos começar a ser humanos. Para ser humano, a gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo. E a gente tem que entender que o momento de fazer as pazes é a hora que a gente sente a necessidade, e é o momento de agora. A ansiedade, o medo, o estresse, o arrependimento ultrapassaram o limiar da saúde e começaram a nos prejudicar seriamente. Por quê? Porque a gente não consegue parar e viver o presente. A gente não consegue parar e olhar para o lado e falar: nossa, eu estou aqui presente. Deixa eu ver o que eu faço com isso. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Quem são os filhos da luz? São aqueles que sabem usar a luz do mundo para se iluminar e para iluminar o próximo. Iluminar o próximo não custa. E quanto mais luzes tiverem, mais iluminado o ambiente vai estar. Outra história muito interessante é do fazendeiro que ganhava sempre as melhores espigas de milho. E foram perguntar para ele por que é que ele ganhava sempre as melhores espigas de milho. E falava: é uma coisa simples, eu dou todas as minhas espigas melhores para os meus competidores, para as pessoas que estão do lado, plantarem na terra deles. E aí perguntaram: mas você é louco? Você dá o seu melhor milho para os outros? Dou, porque esse milho vai vir voando. Essa semente vai vir voando e vai cair no meu terreno. Se for uma semente ruim, eu vou gastar mais tempo tirando a semente ruim. Então eu dou a semente boa para ele também, porque a semente boa dele vem para o meu. E do meu vai para o outro. E assim vai. Creiam na luz enquanto vocês as têm, para que vocês se tornem filhos da luz. Dá um pouco da tua semente para o outro, e para o outro, e para o outro. E quando você estiver cercado de terrenos com sementes boas, vai ser muito difícil cair uma semente ruim na tua terra. Semente ruim é um pensamento ruim, gente. Semente ruim é um ato ruim, semente ruim é alguma coisa ruim. Se cerca de coisas boas, se cerca de luz. Seja você uma base de luz para os outros. Você vai ver que a coisa tem um significado muito maior. Eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Juro que consegue. Se eu conseguir chegar aqui em cima, assim, ó, com essa mão aqui,
que podia ser... Vocês conseguem. Porque o problema não está no físico. O problema, a trava está aqui. Você destrava, você faz do jeito que você pode, mas você entrega o seu melhor. Você aproveita o dia, você aproveita o momento, você aproveita o segundo. Entrega o que você tem de melhor no momento que isso te é pedido. Para isso você precisa estar ligado no momento. Para isso você sabe o que o teu amigo ou que os teus amigos precisam. Você vai em reuniões de network de trabalho, você vai em reuniões de amigos, você ouve, você pergunta para eles o que eles precisam. Você sabe o que a maior parte dos seus amigos fazem? Porque isso é uma base para você saber como é que você pode ajudar. Como é que eu posso ajudar meu amigo se eu não sei o que está passando com ele? Ou o que ele quer na vida? Ou qual é o negócio que ele está abrindo? Se eu não tenho isso como referência, a informação vai passar por mim, eu não tenho... Para mim isso não serve de nada. Mas se eu me interessar, eu vou ser a pessoa mais interessante. Guardem isso. Isso também não é de Peter, é do Zig Ziglar, um dos palestrantes melhores dos Estados Unidos. A pessoa mais interessante é a mais interessada. Tem duas coisas que as pessoas adoram falar. Vocês podem dar um guess do que são, quais são os dois temas que as pessoas mais gostam de falar? Delas mesmas e da vida do outro. Portanto, vamos eliminar a opção B e vamos ficar com a opção A. Deixa a pessoa falar dela mesma. Deixa a pessoa... Este Zig Ziglar conta uma ocasião que ele falou com um pastor. Quer dizer, ele falou não, ele se apresentou, meu nome é Zig Ziglar, e a partir daí o pastor falou a noite inteira. Quando ele chegou para pegar o elevador, o pastor gritou ainda do bar onde eles estavam: Sr. Ziglar, eu sou uma pessoa muito interessante. Ele não sabe nada dele, absolutamente nada. Mas você emprestou os seus 2 ouvidos e você fechou a sua única boca. As pessoas, para você entender das pessoas, para você saber do que elas querem, você tem que ouvir. E a gente costuma muito ouvir para responder. A gente não costuma ouvir para entender. Nós somos muito simpáticos. Nós somos pouco empáticos. Nós não gostamos de sentir. Quem aqui nunca teve na família uma pessoa que você começa a falar: nossa, eu estou com uma dor na perna. Ih, essa dor numa perna só tem nas duas. Onde é que eu melhoro? Onde é que eu melhoro aqui? A dor dela é sempre maior que a minha. Ela não está sendo empática de jeito nenhum, ela está sendo talvez até antipática nesse sentido, mas ela acha que ela está sendo simpática, ela está simpatizando com a sua dor. Quando você fala de alguma coisa, você não está pedindo simpatia, você está pedindo empatia. Existe uma pessoa chamada Tamara Levitt, que ela é a dona do aplicativo Calm, de meditação. Ela teve uma amiga que o marido dela faleceu muito cedo, em uma forma muito drástica. Ela ficou 6 meses indo na casa desta pessoa, sentando do lado dela e não falando uma palavra. Porque não era para falar, era só para estar do lado. E depois essa pessoa escreveu quase que um livro para ela de agradecimento, falando: se você não estivesse aqui, realmente muita coisa de mal poderia ter acontecido. Ela emprestou o tempo dela para sentar do lado da pessoa e não falar uma palavra com ela. Porque não era o momento de conversar. A hora que fosse o momento, a outra pessoa ia iniciar. Ah, mas ela é a dona de um aplicativo de meditação, ela deve ser um zen. Não sei, sinceramente não sei. Que ela é iluminada? Eu tenho certeza. Porque uma pessoa, para ter toda essa capacidade, ela realmente tem que saber o que ela quer, qual é a função dela na vida. Mas a gente pode ser. Nós podemos fazer numa escala menor, numa escala maior, nós podemos fazer. Porque todos os dias a vida nos entrega provas, nos entrega testes, que a gente pode passar ou postergar. E quanto mais postergar, mais difícil fica de enfrentar. Ande enquanto você tem a luz. A vida humana, apesar de transitória, é a chama que nos coloca em contato com o serviço de que necessitamos para uma ascensão justa. A nossa vida, que muitas vezes fala: não sei porque eu nasci. Beleza, já acabou de descobrir por que você nasceu. Para descobrir por que você está na Terra.
Essa é 0001. Você não descobriu ainda qual é a sua função na Terra? Esta é a tua função. Descubra para que você está aqui. Você é a chama, a nossa vida é a nossa chama, que nos coloca em contato com o serviço, muitas vezes as dores, muitas vezes o auxílio, de que necessitamos para ascensão justa. O que é ascensão? Ascender é subir, é entre aspas, se purificar. Ou seja, a gente vem para se melhorar. Então, através do serviço, nós nos melhoramos. Portanto, a nossa vida é uma dádiva. A nossa vida é o que a gente tem de melhor para poder melhorar os outros, através de prestar um serviço, através de prestar uma ajuda. E com isso nós nos melhoramos. Mas para isso, de novo, se você não estiver no agora, você não consegue saber e nem ajudar. Nossa bendita oportunidade é possível resgatar, corrigir, aprender, conquistar, reunir, reconciliar e se enriquecer no Senhor. Todos verbos de ação. Sem ação, a gente fica com alucinação. A gente não se move, não sai do lugar. Use o dom do tempo recebido em um trabalho edificante. Ah, mas eu não sei o que eu posso fazer. Quem tiver com este crachá aqui, a hora que vocês saírem e vocês não souberem o que fazer, pergunta para eles. Se eu estiver aqui fora, pergunta para mim também. O que você pode fazer para ajudar o centro? Vamos começar no nosso micro-organismo aqui. O que eu posso fazer para ajudar o centro? Te garanto que daqui você não sai de mão vazia. Estou errado, gente? Não. Trabalhadores, estou errado? Não. Pois é. Então a gente sempre tem como trabalhar e como ajudar. Olhando para o amanhã, texto Justiça Divina de Emmanuel. Tudo, meu irmão da terra, é compreensível. Tudo é preocupação natural da existência. E aí você fala, ufa, alguém me entende. Bacana. Esse é Emmanuel, tá? No entanto, não podemos explicar seu apego louco às ilusões superficiais. Por que você se prende tanto às coisas materiais e tão pouco às coisas espirituais? Nem mesmo entendemos por que você não dedica alguns minutos a cada dia, a cada semana ou a cada mês para refletir sobre a transitoriedade dos recursos humanos. Não, meus amigos, não é aqui. Aqui fica muito fácil. Porque nós já temos esse sistema na nossa cabeça, esse hábito de vir e dar um tempo da nossa semana para pensar no nosso espírito. E depois, beleza, continuamos com o nosso corpo e o espírito a gente cuida quando a gente voltar para cá de novo. Ele está dizendo, gente, por que você não usa 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos do seu dia para uma leitura, para ouvir uma palestra, para conversar sobre, para ler um trecho de um livro, para você ganhar energia? Tudo é uma questão de energia. Se houve uma palestra, você sai de uma frequência de energia para outra. Você leva uma passagem de livro, você sai de uma frequência de energia para outra. E aí a gente fala, nossa, eu estou tão pesado. Nossa, eu estou tão cansado. Nossa, eu estou tão deprimido. Nossa, eu estou tão desmotivado. O que é que você fez para sair disso? Ele está perguntando aqui, por que a gente não usa as ferramentas que a gente tem para a gente continuar se elevando e tendo energia? Reconheça que você não vai levar nada materialmente do plano físico, tanto quanto além dos bens do espírito. Quais são os bens que você leva no espírito? As coisas boas que você faz, seu caráter, sua personalidade. Você não trouxe... Exatamente você não vai levar nada porque você não trouxe nada quando você veio. Como é que você quer levar alguma coisa? Você não trouxe nada, você vai voltar sem nada. O nada que você trouxe vai voltar com você. Mas que esse nada seja repleto de uma energia extremamente poderosa que a gente só ganha quando a gente aprimora as nossas qualidades do nosso caráter. Hoje em dia, as grandes empresas dizem o seguinte, Disney, que eu trabalhei também por muito tempo, contrate caráteres, treine qualidades.
Caráter não se treina. É da pessoa. Queremos apenas enfatizar que, seja qual for a sua convicção, ninguém fugirá do futuro. Ele não quer assustar, ele não quer nada. Ele só quer dizer, gente, o que é que você está fazendo? Você está fazendo tempo para perder tempo? Whatever. Agora, você está fazendo tempo para você poder se elevar, para você poder ter mais pique, você poder ter mais vontade de ajudar? Está aqui a dica. Pega as ferramentas que você tem na sua mão. Use as ferramentas que você tem na sua mão. Ande enquanto vocês têm a luz, porque hoje, agora, é o tempo de viver. É preciso aproveitar a luz do mundo para acender a luz em nós. É preciso aprender a achar a luz no mundo, para que essa luz acenda a chama dentro de nós. Quando estamos na vida espiritual, somos responsáveis pelo nosso inventário de aquisições no mundo material, ou seja, nós respondemos por tudo de bom e tudo de não tão bom que nós fizemos. Doenças, amarguras, dificuldades e dor são os meios que utilizamos para a justa reparação na nossa vida, dentro ou fora de nós. Por que é que eu nasci com a mão desse jeito? Por que é que eu nasci com essa doença desse jeito? Por que é que eu nasci numa família onde todo mundo não gosta de mim? Por quê? Porque muitas vezes nós escolhemos como uma forma de resgatar alguma coisa que nós não fizemos. E que nós dissemos, beleza, eu seguro essa onda. Só que chega aqui e você fala, dá um desconto, né? Desconto sempre vai ser dado. Tempo só existe para nós, na nossa cabeça. Tempo é interminável no plano espiritual. Portanto, sempre nós vamos ter tempo para retornar e resgatar o que nós deixamos de fazer agora. Agora, o que a gente pode fazer agora que nos economize tempo em outras encarnações? Isso é conosco. Como viver o ou no presente? A melhor maneira de viver mais no presente é trazer o momento presente à sua consciência. Pergunta: há quanto tempo você está realmente vivendo no presente? Pergunta: durante o dia, quanto tempo você percebe que você está ligado neste minuto, no agora? Ou você está aqui? Vocês já perceberam? Isso acontecia muito também no Brasil. Principalmente em shopping center, que você tem que pagar estacionamento, aquela coisa toda. Chegava no shopping center, pagar o estacionamento por 2 horas, você não sabe quanto tempo você ia ficar, ou 3, você ia ver o filme. Aí você entrava no filme pensando em se você tinha feito a reserva do jantar que vem depois do filme. Você chegava na reserva do jantar pensando em quanto tempo você tinha deixado no estacionamento. Chegava no estacionamento pensando que está acabando o seu fim de semana e vai começar a semana. Você começa a semana pensando no fim de semana. Você chega no fim de semana, você pensa no começo da semana. Gente, isso é estressante. Isso acaba com o ser humano. Não dá, a gente nunca está nesse momento curtindo nada. O que você comeu? Eu não lembro. Me corrijam se isso está errado. Por favor. A gente às vezes não lembra do que comeu. Porque a gente estava tão preocupado com o que ia fazer depois. Depois vai acontecer depois, não vai acontecer agora. Que passos você dá para viver conscientemente no presente? No seu dia a dia, quanto você está fazendo uma atividade enquanto pensa em uma próxima, na próxima ou em alguma experiência que já teve? Ou seja, quando você está fazendo alguma coisa que agora, você está pensando no que já passou, no que vai vir. Quantas vezes isso acontece? Faz um inventáriozinho para você e vê se você pode reduzir esse tipo de ocorrências no seu dia a dia para que você possa realmente trabalhar melhor a consciência. Tá bom, Peter, então o que eu tenho que fazer? Aprenda a respirar. Lá vem ele falar de meditação. Não é o Peter que vai falar de meditação. Sabe quem vai falar de meditação? Esse livrinho aqui, que o Valdo usou para abrir. Que, por sinal, nem espírita é espiritualista.
Tá, que interessante. Este livrinho fala uma coisa interessante. Aprenda a respirar. Por quê? Respirar é a principal função biológica e através delas damos vida e saúde ao organismo, trazidas até nós pela energia cósmica. Como é que você aprende a respirar? Valdo, quintas-feiras, última quinta-feira do mês. Se vocês quiserem, estão todos convidados a vir fazer a meditação conosco. Meditação. Ah, mas é difícil. Não, não é. Não, não é. Quando ela é guiada, ela não é difícil. Tudo que vive e respira, plantas, animais, criaturas humanas, cada vez que inspiramos, introduzimos a energia cósmica no corpo, que é o fluido divino. Estamos todos imersos no fluido divino, que é o fluido de Deus, que é o fluido cósmico, que é o fluido que permeia todos os mundos e todas as orbes. Aprenda a respirar conscientemente e evitará inúmeras doenças. Vamos fazer uma coisa rapidinha? Só puxa um pouquinho aqui, não tira. Só puxa para que vocês possam respirar. Respira fundo. Solta. Mais uma vez, respira e segura. Solta. Respira. Solta. Você estava quase dormindo. Você acordou? Você estava com calor. Você acordou? Melhorou? Alguém mais sentiu melhora? Quando a gente respira profundamente, a gente reseta o nosso cérebro. A gente abre ele de novo para aprender. Isso é só uma das coisas de respiração. A yoga tem muitas outras. A meditação tem muitas outras. A gente tem que aprender a respirar. Porque se você pensar bem na sua respiração, a gente respira ansiosamente. Ou a gente quase não respira. Aprende a respirar. Aprende a exercer a função dos teus pulmões pleno, para que você esteja presente. Uma das dicas mais fáceis de meditação é você prestar atenção na sua respiração. Porque enquanto você sente o ar entrar e sair, você não sai de você. Você não começa a pensar em outras coisas. Vamos ver se vai funcionar. Isso vem da internet. Essa música vai longe, mas deu para entender, né? Somos PhD em solidão. Somos pós-graduados em nos tornarmos menos acessíveis, menos solidários, menos empáticos. E cada vez temos menos tempo. O tempo mudou? Quem mexeu no tempo?
O tempo continua o mesmo. A decisão é que muda. Muito obrigado e muito boa noite.